Boa noite. Muito bom poder estarmos aqui cantando ao Senhor, reconhecer a Tua majestade, a Sua grandeza e assim estarmos animados e entusiasmados com o louvor e também agora com a nossa meditação na Sua palavra. Abra então a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 11. Nós estamos terminando a metade do livro de Apocalipse, na nossa série de exposição desse livro com o título de Revelações de Cristo para a sua igreja. Temos assim então meditado nos capítulos 1, 2 até o 10 e o 11 que nós já trabalhamos a primeira parte, e hoje vamos então finalizar o capítulo com os versículos 15 a 19, com o título O Anúncio do Reino de Cristo. Leiamos então essa passagem. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, versículo 15, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Você sabe o que é um arauto? Arauto é uma expressão que algumas pessoas entendem bem, conhecem já a palavra, sabem o que significa. O arauto tem a ver com um mensageiro, alguém que anuncia algo que lhe foi ordenado. Normalmente, por exemplo, na Idade Média, os arautos, eles faziam comunicados da realeza aos seus súditos, que podia ser um anúncio de algo bom ou ruim. Por exemplo, podia se falar sobre uma guerra que estava para iniciar, ou de uma paz que agora estava chegando. E assim então, as pessoas, o povo, ao ouvir aquele anúncio, podia se animar, encontrar esperança, consolo, ou mesmo receber um aviso para algo perigoso que estava para chegar. O arauto tinha essa função, então, na Idade Média. Mas também, na Palavra de Deus, nós temos essa função de arauto presente em vários momentos. Ou seja, alguém vindo em nome de outro para dar um anúncio para aqueles que estão ali naquele contexto. E essa notícia deve te animar, te encorajar ou te assustar, dependendo do que ela traz de conteúdo. Por exemplo, que tipo de notícia hoje te deixaria feliz? Gasolina baixou para 3,70. Olha, talvez você fique muito animado com isso. O presidente Lula renunciou. Olha, tanta gente que ia ficar feliz, não é? O que te deixaria feliz? Mas o que te impactaria tanto a ter uma conduta de vida diferente? Que iria transformar a sua vida? Que ia te levar a um novo modo de pensar, agir, de pensar sobre como tratar pessoas. O quê? Os ouvintes dessa carta, ou deste livro de Apocalipse, estavam num contexto de muita perseguição. Estavam, como nós já falamos nas pregações anteriores, ali no final do primeiro século, por volta dos anos 95, ou seja, terminando o primeiro século, e estavam debaixo de perseguições intensas. João era o último dos apóstolos vivo. João estava na ilha de Patmos, estava como alguém que estava cativo, preso. Ele
recebeu revelações de Cristo para animar a sua igreja, para encorajar a igreja. Ou seja, o livro de Apocalipse não traz simplesmente mensagens de catástrofes, de ira de Deus, mas na verdade traz o consolo, traz um anúncio do reino de Cristo para animar e encorajar a sua igreja. Os seguidores de Cristo, então, devem se animar com a notícia da chegada do reino de Cristo. Eles deviam pensar assim, aqueles irmãos lá do primeiro século, e nós também, de certa forma, hoje também. A mensagem que está sendo transmitida aqui é de que o reino de Deus será estabelecido, mesmo que naquela época o Império Romano fosse um grande adversário, mesmo que durante todos esses séculos muitos outros adversários tenham surgido, como nos dias de hoje também, mas ninguém poderá impedir que o reino de Deus seja estabelecido. Não há pessoa, não há líder mundial, não há nem mesmo forças demoníacas, nem mesmo Satanás poderá impedir que o reino de Cristo seja implantado, que chegue a este mundo. Logo, nós devemos ter ânimo, apesar de qualquer tipo de dificuldade que venhamos a enfrentar neste mundo. Isso será o cumprimento da profecia de Daniel. O livro de Daniel fala sobre vários aspectos que nós encontramos no livro de Apocalipse. Daniel e Apocalipse se completam, nós temos que ler juntos. Muitas passagens esclarecem uma às outras. E uma delas é aquela, capítulo 2, aquela passagem da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, a respeito da grande estátua. A parte de ouro simbolizando a Babilônia, a parte de prata, de bronze, a de barro, enfim. E aquela estátua seria destruída por uma pedra que viria e acabaria então com toda ela. Aquela pedra mencionada ali, que vai encher toda a terra, lá em Daniel capítulo 2, é justamente o reino de Cristo, que será estabelecido e irá ser vitorioso em relação a qualquer império ou grande nação que possa existir. Daniel 2, especialmente os versículos 44 e 45, dão esse destaque. Então o nosso tema aqui é o anúncio do reino de Cristo. João está terminando o capítulo 11 e está fazendo a menção da chegada deste reino. E nós vemos aqui no versículo 15 o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo. Então lembre-se, João está falando sobre algo que ele viu, que é algo futuro. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O versículo 15 nos apresenta a sétima trombeta, ou seja, as 6 primeiras já foram mencionadas nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, cada uma delas com um anúncio de algo que irá acontecer. Aí houve uma pausa nos capítulos 10, entrando aqui para o capítulo 11, para então chegar à sétima trombeta. A quinta trombeta foi descrita lá como o primeiro ai, primeiro momento de dor. O segundo ai descreve a maior parte do capítulo 11, e agora está chegando esse terceiro ai, que vem junto com a sétima trombeta, o terceiro momento de grande dor. Apocalipse 11, 15 a 19, então, nos mostra o anúncio da chegada do reino de Cristo, e João descreve de forma resumida os eventos importantes, dramáticos, que virão por conta da chegada do reino de Cristo. A sétima trombeta, então, descreve os momentos finais antes que o reino seja devidamente estabelecido. Nós podemos ver no capítulo 10, no versículo 7, uma menção dessa trombeta que aponta para o reino de Cristo. Então podemos afirmar o seguinte: o anúncio do início do reino de Cristo desencadeará acontecimentos impactantes. Quando este anúncio for feito, coisas importantes acontecerão. Eventos impactantes, dramáticos. E quais são esses acontecimentos que virão com este anúncio da chegada do reino de Cristo? João descreve aqui, em Apocalipse 11, 15 a 19, 3 acontecimentos impactantes. Vamos pensar então a respeito desses 3 acontecimentos e tirar lições para nossas vidas. Primeiro, note que
haverá uma manifestação de adoração a Deus. Veja o versículo 16. Logo depois desse anúncio, que o reino de Cristo será implantado na terra, que o reino do Senhor chegará neste mundo, que não importa os poderes que existam dos homens, vai chegar o reino do Senhor que foi prometido e nós devemos aguardar esse reino. E o que vai acontecer? Lá nos céus, algo maravilhoso começa a acontecer. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Nós demos aqui algumas lições a respeito da manifestação da adoração a Deus, logo após o anúncio da chegada de Cristo. Vamos pensar nessas lições. Primeiro, podemos ver aqui que os céus, a comunidade celestial, podemos dizer assim, simbolizada aqui por esses 24 anciãos, que nós não podemos dizer com precisão quem eles são. Há algumas possibilidades, algumas ideias de que representam os salvos. Muito bem, o certo é que não são os anjos, não são os arcanjos, mas há uma presença ali diante do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que vai se animar muito, vai ficar muito grata por saber que o reino de Cristo está chegando. E haverá então uma alegria tão grande desses 24 anciãos, que fará com que um louvor flua naturalmente por conta do reconhecimento da fidelidade de Deus. Os céus então não estão desconectados dos acontecimentos da terra. O nosso Deus está nos céus e controla todo esse universo. E aqueles que estão diante dele, podendo ser qualquer ser angelical, também contemplam o que está acontecendo aqui. E aqueles que estarão lá naquele dia, aguardando então a chegada do reino, vão ficar tão animados, alegres com os planos do Senhor e assim vão adorá-lo. Também podemos notar aqui a essência dessa adoração. O versículo diz: graças te damos, graças te damos. A essência da adoração é a gratidão. A essência da adoração é gratidão. A gratidão, ela é resultado de satisfação. A gratidão é resultado de contentamento com o que Deus faz. Logo, quem murmura, quem reclama, não é grato, porque não está sabendo ver aquilo que Deus está fazendo ao seu redor. Uma pessoa que vive murmurando, reclamando, desanimada, descontente com a vida, não tem a perspectiva futura que deveria ter. O entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Logo, essa pessoa não vai expressar alegria, satisfação, contentamento, porque parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que ela quer. Mas deveria contemplar aquilo que Deus está fazendo. Podemos tirar uma grande lição aqui. O povo de Deus, ele precisa ser grato para verdadeiramente adorar a Deus. Sem gratidão, não há verdadeiro louvor. Sem gratidão, não se dá aquilo que Deus é digno. A ingratidão não gera uma adoração genuína. A falta de prazer em louvar a Deus, a falta de prazer em cantar ao Senhor, isso indica uma vida de descontentamento com os planos de Deus. Por que nós nos reunimos como igreja para cantar? É só porque achamos legal isso? É igreja, tem que ter música. Nós somos igreja e devemos ter música porque este Deus que nós servimos, Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado por meio das expressões de louvor. A palavra de Deus fala muito sobre isso, o livro de Apocalipse, várias vezes. É por isso que em nosso culto, uma vez que nós entendemos que um culto genuíno, um culto a Deus, precisa ter aqueles elementos que a palavra de Deus apresenta. Então, na palavra de Deus, nós entendemos que deve ter oração num culto, então oramos. Nós entendemos que num culto tem que ter louvor, por isso cantamos. Nós entendemos que no culto tem que ter pregação da palavra, por isso temos esse momento. É por isso que fazemos isso como nós fazemos. Mas aquela igreja lá, está dando certo, hein? Porque faz isso, faz aquilo. Nós não precisamos ser fiéis ao Senhor. E envolve o que no culto a Ele? Porque é Ele que tem que ser adorado. Ele quer ser adorado como? Vamos seguir as Escrituras. E assim podemos ver que
aquele que reconhece a grandeza do Senhor, aquele que reconhece os seus planos, o adora, o louva, canta. Por isso, como já disse nas outras mensagens, as mensagens anteriores aqui de Apocalipse, não é possível você chegar num culto de adoração ao Senhor e ficar de lábios selados. Porque está faltando gratidão, então. Ou você não conhece a música. Aí você pode falar com o Glaerdson. Glaerdson, você pode me passar as músicas que vão ser cantadas domingo, que eu vou ensaiar durante a semana, porque domingo eu vou cantar de uma maneira que quem estiver do meu lado vai até se incomodar, porque eu vou cantar alto. Não é? Irmãos, nós nos reunimos para louvar o Senhor. Devemos nos empolgar com isso. Isso o engrandece. E aqueles que estarão nos céus, os 24 anciãos, gratos, vão cantar. Porque isso agrada o Senhor. Por isso, como igreja, cantamos e louvamos o Senhor. E a adoração, ela também reconhece quem Deus é. Note que nessa expressão de adoração, que nós temos aqui descrita nos acontecimentos do céu, logo depois ao anúncio da chegada do reino de Cristo, aponta para duas características de Cristo: o Todo-Poderoso e o Eterno. Todo-Poderoso e Eterno. Todo-Poderoso. O imperador romano tinha poderes, mas ele não era todo-poderoso. Outros líderes e nações podem ser poderosas, mas não são todo-poderoso líderes ou todo-poderosas nações. Líderes e nações dos nossos dias, embora tenham poderes, não são todo-poderosos. Não são. Mas Deus é. E se Deus é todo-poderoso, Ele tem poder para derrotar qualquer obstáculo, qualquer mal, e fazer com que os seus planos sejam realizados de acordo com a tua vontade. O outro atributo que é destacado aqui é a eternidade. O que és e o que eras. A adoração genuína, ela reconhece que Deus não é limitado. A verdadeira adoração entende que pessoas são limitadas, são finitas, são passageiras, são temporárias, mas Deus é eterno. Logo, os nossos cânticos e hinos devem celebrar atributos divinos. Devem falar sobre características de quem é Deus. Isso deve nos animar, porque assim estamos falando sobre aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nossas orações devem expressar as características do nosso Deus. Nossos louvores devem reverenciar este Deus que é incomparável. E na angústia, temos uma grande solução. Na hora da tristeza, na hora da desesperança, o que traz ânimo e encorajamento é lembrar de quem Deus é. Porque todas as vezes que nós estivermos passando por algum momento difícil na vida, mas olharmos para o Deus Todo-Poderoso, olharmos para o Deus Eterno, não tem razão para nós ficarmos abatidos com a vida. A falta de ânimo da vida cristã revela falta de entendimento sobre a grandeza do Deus que a pessoa serve. Porque quanto mais nós entendemos quem é Deus, mais ânimo temos para passar por meio de qualquer dificuldade, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Logo, o que acontece conosco não é mero acaso. Ele tem poder para interromper qualquer dor que venhamos a sofrer. Mas se Ele está permitindo é porque Ele está no controle e quer que nós passemos. Este Deus, Ele é eterno. Ele conhece perfeitamente todas as coisas. Às vezes, então, falta o quê? Entender quem é Deus, para que a alegria esteja presente em nossos corações. Entender a grandeza dEle, para que possamos adorá-lo como Ele é digno. Ainda pensando nessa questão da adoração, aqui a razão da gratidão, que é a soberania e fidelidade de Deus. Olha o versículo, mais uma vez. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Não que Deus não estivesse no controle. Não que Deus não estivesse reinando, não esteja reinando desde agora, ou nos dias de hoje. Mas é que este reino que virá é mais do que um reino espiritual, é mais do que um reino em nossos corações, é mais do que um reinar de Cristo sobre nossas vidas. Será de fato um reino físico, um reino que será implantado neste mundo, de uma nova realidade futura,
onde Cristo será o Rei soberano presente na terra, reinando com aqueles que creem nele. E assim então colocando a ordem neste mundo, e ele vai reinar por 1000 anos, que a gente pode chamar de milênio, como nós vamos estudar um pouquinho mais à frente no livro de Apocalipse. Hoje, ele governa sobre um reino espiritual. No futuro, ele reinará sobre as nações do mundo e governará com um cetro de ferro em suas mãos. Dessa maneira, podemos lembrar o seguinte: o louvor dos 24 anciãos não é simplesmente pela punição de Deus, o juízo de Deus sobre as pessoas, sobre as nações, mas na verdade, esse louvor tem como essência a gratidão pela soberania e fidelidade de Deus. Quando reconhecemos Deus como todo-poderoso, eterno e soberano, nada pode impedir a nossa adoração. Também, quando levantamos os nossos olhos para entendermos os planos de Deus e deixamos de olhar para a nossa vida, somente a nossa vida, mas começamos a olhar para os planos universais do Senhor, nós o adoramos porque reconhecemos que Ele é digno. Porque esta vida não é sobre nós, é sobre Ele e os seus planos. Muitas vezes não temos alegria para adorar a Deus porque estamos presos a pequenos detalhes de nossas vidas. É porque eu estou passando por essa dor, está difícil isso. Meu casamento está assim. Deus é digno de adoração independentemente de nossas circunstâncias. Temos que louvá-lo e adorá-lo sempre. Devemos nos alegrar com a certeza de que o reino de Deus será estabelecido e devemos continuar orando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus então nos dê expectativa, ou melhor, uma perspectiva maior dos seus planos para que a adoração flua mais naturalmente de nossos corações. A verdade é que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, ou por mais derrotado que o povo de Deus pense estar, Jesus Cristo ainda é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, está no controle de todas as coisas. O anúncio do início do reino de Cristo desencadeará acontecimentos impactantes. Quais? Estamos pensando em 3. O primeiro, a adoração, a manifestação de adoração nos céus. E o segundo acontecimento, o exercício do juízo de Deus. Olha o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos, os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. O exercício do juízo de Deus virá com o anúncio da chegada do reino dele aqui neste mundo. Adoração nos céus, juízo também acontecendo. Deus no controle, claro, como único juiz e perfeito juiz. E aí podemos ver um contraste, primeiramente, de atitudes. Porque note o início do versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Nos céus, adoração, gratidão ao Senhor. Na terra, homens irados, enfurecidos, diante do mesmo acontecimento. Aqui temos um resumo simplesmente do que vai acontecer, porque depois vem mais detalhes. Aqui é o que a gente também pode chamar de batalha do Armagedon, uma batalha que acontecerá nesses dias finais, que vamos ver nos capítulos seguintes, mas é interessante ver como que nações, como pessoas tão pequenas, limitadas, fracas, ainda vão se enfurecer contra Deus e os seus planos. E vão ficar irados contra o que Deus está fazendo. Nós podemos notar que o pecado, ele é irracional. É uma cegueira espiritual. Pessoas pensam que podem ir contra o Deus soberano. Pessoas ainda pensam que podem se reunir, que eles vão se reunir,
e vão querer ir contra o plano de Deus. Deus vai julgar todos aqueles que estiverem agindo contra ele, mesmo que essas pessoas sejam insensíveis aos seus próprios pecados. Deus vai exercer juízo sobre as nações. E mesmo que ele já esteja, de certa maneira, até os nossos dias atuais, e mesmo que ele faça isso mais vezes, como nós já vimos no livro de Apocalipse, com os selos, com as trombetas, ainda haverá sobreviventes desses juízos, naquele tempo da grande tribulação, e ainda assim, estes que vão ser sobreviventes a essas aplicações de juízo de Deus, aplicações de juízo intenso, ainda vão resisti-lo. Isso mostra como Deus é fiel e perfeito. Ele não se engana. Quando ele aplica o juízo, é porque ele sabe o que está fazendo. Ele não é alguém que se engana ou erra na aplicação do seu juízo. Quando ele sabe que aquela pessoa não quer saber nada dele, ele vai aplicar os juízos e prova isso por meio de tudo que nós estamos lendo no livro de Apocalipse. Nós já vimos isso. No capítulo 9, por exemplo, depois de algumas aplicações de juízo do Senhor, lá no capítulo 9, versículo 20 e 21, a humanidade que estava debaixo daquelas pragas, ela fez o quê? Lá no texto diz que eles não se arrependeram, a humanidade não se arrependeu. Não se arrependeram, continuaram vivendo como estavam. Não se importaram com as disciplinas de Deus. E isso vai acontecer em outro momento e depois em outro momento ainda, no outro capítulo que vamos estudar. As nações irão se enfurecer. É uma citação de Salmo capítulo 2. Depois você pode dar uma lida lá no Salmo capítulo 2, mas é uma aplicação messiânica, ou seja, algo que irá acontecer com a vinda do Messias. As nações vão estar enfurecidas, não vão aceitar os planos de Deus. Por quê? Porque desejam que as coisas sejam do seu jeito, a sua maneira. Não, Deus não está certo, tinha que ser assim. Não, a Bíblia não está certa, tinha que ser desse jeito aqui. Não, esse Deus é muito mau, tinha que ser assim. Esse será o comportamento dos homens, mesmo com todos os juízos da parte de Deus. Agora, para nós não acharmos que isso está tão longe de nós, tão distante de nós, temos que nos avaliar muitas vezes. Por quê? Quando nós ficamos chateados com a vida, quando nós ficamos desanimados com alguma situação, lá no fundo, nós estamos expressando a nossa ira, a nossa fúria, mesmo que sejam palavras pesadas e fortes, contra o que Deus está fazendo. Senhor, não era para o Senhor fazer isso. Senhor, era para o Senhor ter feito isso aqui com o meu marido, o Senhor não fez ainda. Era para ter feito isso aqui com a minha esposa, com os meus pais. O Senhor não sabe o que está fazendo. Então, a ingratidão, a murmuração, a reclamação, o medo, a ansiedade revelam uma certa fúria com o que Deus está fazendo. Mesmo que você não grite, não blasfeme, não ataque-o em palavras, mas há um grande descontentamento. Nós, como filhos de Deus, não temos que nos enfurecer contra os seus planos. Não temos que questionar o seu agir. Temos que orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se contentar com isso. Deus julga retamente. Olha o que diz o versículo com essa expressão. No tempo determinado. Isso é muito interessante, porque isso nos ajuda a entender que Deus está no controle de todas as coisas e tem o tempo certo para todas as coisas. Às vezes nós queremos ter controle do tempo. Queríamos que fosse assim ou assim, que as coisas viessem aqui, ali. Mas Deus é quem tem controle do tempo. E Ele faz tudo como Ele quer, no seu devido tempo. E aqui então, João, ao escrever esse trecho da profecia, nos mostra que Deus tem controle de tudo. Então, no tempo determinado, conforme a vontade dEle, Ele vai exercer o juízo sobre aqueles que têm o rejeitado
e também vai expressar o seu juízo sobre aqueles que têm sido fiel a ele, no tempo certo. A ira estará sobre os que o rejeitaram. Aqui nesse versículo, descritos como aqueles que destroem a terra. Também é curiosa essa expressão, porque parece que os homens querem controlar esse mundo com as suas ideias, ideologias, tantos ismos, né, para cá, para lá, feminismos e machismos e tanta coisa, e eles acham que estão melhorando o mundo. Acham que o que Deus fez lá no Éden, de criar homem e mulher, não faz sentido. E aí então eles começam a defender as suas ideias. E aí estão destruindo o mundo que Deus criou. E Deus então aplicará o juízo sobre aqueles que destroem a terra, que destroem a natureza, que destroem a sociedade, que destroem os planos que Deus estabeleceu para a humanidade. O texto também nos faz lembrar aqui da ira de Deus, que é santa. A tua ira. A ira de Deus não é uma explosão temperamental. A ira de Deus não é uma atitude instável, emocional, como muitos de nós expressam. Com o trânsito, com filhos que às vezes não obedecem, porque filhos de crente também não obedecem, né? Tem essas ainda. Tal. E aí, o marido que não fez as coisas no tempo certo. E aí, então, aí parece que dá direito a nós explodirmos emocionalmente. Não. Nós não podemos nos irar. Mas Deus se irou. A ira de Deus é uma ira santa, justa, sem qualquer tipo de descontrole emocional. Ele vai simplesmente aplicar o juízo de forma perfeita, porque Ele é perfeito e Ele conhece os corações dos homens e Ele sabe quem é digno de punição e quem não. Nós não podemos fazer isso. Ele sim. Então Ele vai aplicar o juízo de forma como os teus planos perfeitos para a humanidade. E o João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, 36, nos diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então note duas expressões aqui lá em João 3,36. Aquele que crê está em oposição àquele que se mantém rebelde, aquele que não crê. Quem crê em Cristo, quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Agora, quem não crê está sendo rebelde, está rejeitando a Jesus, está rejeitando os planos do Senhor. Então, o que Deus fará? Ele vai, sim, salvar aqueles que creem em Cristo, mas aqueles que o rejeitam vão ficar debaixo da sua ira. Ele é justo, Ele é perfeito naquilo que faz. Se você está conosco hoje e ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, você não precisa estar debaixo da ira de Deus. Basta você hoje entender, ok, entendi, eu sou um pecador, eu não posso viver como estou vivendo, eu preciso sim agradar a Jesus. Eu preciso entender que a minha vida só tem sentido com Ele. Então aí você virá para o lado da vida eterna. E nós desejamos isso para a sua vida. Queremos que você usufrua desse relacionamento com Jesus. A graça está sobre os que são de Deus aqui. O juízo sobre os que o rejeitam, os rebeldes, mas a graça sobre aqueles que são dele. O versículo diz, para os teus. Veja mais uma vez o versículo com essa expressão, para os teus. Quem são esses dele? São descritos aqui como servos, profetas, santos e aqueles que temem o teu nome. Vale lembrar também que não importa se a pessoa já tenha morrido, como diz o texto. Aqueles que morreram, rebeldes, vão ser ressuscitados para serem julgados. Aqueles que morreram, sendo fiéis, também serão ressuscitados para receber galardões, recompensas. Mas eles são chamados nas Escrituras de servos, profetas, santos, os que temem o teu nome, e não aqueles que destroem a terra. Deus não precisava recompensar ninguém, porque Ele é Deus.
qualquer coisa que nós fizermos hoje, ou fizermos no futuro, olha, não seria mais do que a nossa obrigação. Mas ainda assim, Deus, de forma tão graciosa e amorosa, de forma tão misericordiosa, Ele vai recompensar aqueles que têm o servido, por isso podem ser chamados de servos. Ele vai recompensar aqueles que são chamados de profetas, porque têm anunciado a sua palavra. Ele vai recompensar aqueles que são santos, porque têm vivido de forma distinta do mundo em que se vive. E também vai recompensar aqueles que têm uma expressão de obediência, de temor. Porque o temor ao Senhor nos faz ser fiéis no cumprimento das suas ordenanças. O temor nos leva à obediência. Então, mesmo sendo dever dos servos, profetas, santos e aqueles que o temem, ainda serão recompensados graciosamente. Não será um juízo para determinar quem é salvo aqui, porque já está chamado. Servo, profeta, santo. É um outro tipo de julgamento. É um julgamento de premiação. Isso é graça de Deus. Essa vida, como já mencionei, não tem a ver conosco, mas sim com o reino de Deus. Por isso, devemos servi-lo com nossos dons e talentos. Por isso, devemos nos importar em anunciar a sua palavra. Por isso, devemos nos afastar daquilo que o desagrada. Por isso, as nossas decisões de casamento, de vida profissional, de vida financeira, de como lidar com qualquer coisa dessa vida, tem que expressar o nosso temor ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas ficam mais focadas nos seus planos e estratégias para viver neste mundo do que viver para o reino de Deus. Nós amamos o reino de Deus, então que vivamos para este reino. Estamos aqui como peregrinos, de passagem. O que mais importa é gastar tempo com o reino do Senhor. Tome cuidado com o modo que você está investindo suas finanças, seu tempo, sua vida, porque você pode estar perdendo tempo e não usando corretamente os seus recursos que Deus tem dado a você. Quanto mais o reino de Cristo se aproxima, mais o ódio das nações da terra virão contra o povo de Deus. Ou seja, esse ódio vai ser intensificado mais e mais, como oposição ao Evangelho. E não devemos nos desesperar, porque isso são marcas do fim dos tempos. Portanto, não se preocupe com quem está no governo, quem está no judiciário, quem está no Senado, quem está no... Não importa. Faça o seu papel de cidadão, escolha bons candidatos, votem. Tá, mas e se o tempo piorar? E se agora virar isso o Brasil? Se virar aquilo outro? Irmãos, tenha certeza de que os dias vão piorar. Tenha certeza disso. Então, quanto mais o ódio aumenta contra o Evangelho, quanto mais a perseguição se intensifica contra o Evangelho, mais nós sabemos que o reino de Deus se aproxima. Cada vez mais evidente isso. Mas também, um dia todos nós estaremos diante do nosso Deus no seu tribunal e vamos prestar contas com Ele. Estamos nos preparando para este dia? Por fim, a expressão da fidelidade de Deus, como o terceiro e último grande acontecimento logo após o anúncio da chegada do reino de Cristo. Além de manifestação de adoração, além do exercício do juízo, vemos aqui a expressão da fidelidade de Deus. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Depois da adoração dos 24 anciãos, depois do exercício de juízo de Deus reconhecendo os justos e os injustos, João descreve essa expressão de fidelidade de Deus. E como é que a gente nota a fidelidade de Deus aqui? Nós notamos essa fidelidade de Deus especialmente com algo que volta para o cenário bíblico, depois de ter desaparecido. Aqui, chamado de a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que fazia parte do templo do Senhor, lá no tabernáculo ainda, depois no templo,
que era aquela peça de ouro, que tinha o propiciatório, simbolizando o perdão, que tinha o maná guardado ali como símbolo da provisão de Deus, que havia as tábuas da lei, indicando para a sua palavra perfeita. Essa arca da aliança que demonstrava a presença de Deus com o seu povo, que somente sumos sacerdotes podiam se aproximar do Santo dos Santos uma vez por ano, e que quando carregavam aquela arca, tinham que carregar com todo um cuidado especial, porque ali então simbolizava a presença do Senhor. Todos esses detalhes aí desaparecem por um longo tempo. Depois da invasão da Babilônia, quando a Babilônia invade o reino do sul, o reino de Judá, em 586 a.C., é dito que Nabucodonosor levou todos os utensílios para a Babilônia. Não se menciona a arca especificamente, mas, enfim, sumiu. Aí vem todas as teorias de conspiração e tudo nos dias de hoje. Indiana Jones tentando encontrar a arca, né, e tal. E outros com teorias de que essa arca esteja em algum país africano, outros acham que ainda está no Oriente Médio, outros acham que ela está enterrada lá no pátio do templo. Mas não importa para nós onde ela esteja. A palavra de Deus não nos ordena procurá-la. Não temos que sair em aventura para tentar encontrar essa arca. Mas o que mais importa para nós é saber que o reino de Deus será implantado e essa arca estará com o Senhor. Mas mais do que o objeto em si, nós podemos nos lembrar que a comunhão com Deus será plena, será perfeita. Nós não vamos precisar de intermediadores, não vamos precisar de sumos sacerdotes, não vamos precisar nem mesmo de sacerdotes. Nós teremos acesso direto ao nosso Deus. Então, o que mais deve ficar em nossa mente aqui é a certeza de que Deus deseja a comunhão plena com o seu povo, mesmo sendo Deus santo, poderoso que Ele é, Ele ainda quer que o seu povo esteja com Ele. Isso envolve pessoas como nós, tão pequenas, pecadoras, limitadas, mas um dia estarão na presença do Senhor, em comunhão perfeita com Deus e o seu povo. Em linhas gerais, nós habitaremos com o Senhor. Isso será um grande benefício, um grande presente, uma grande expressão da graça de Deus. Então não precisamos ficar curiosos de tentar achar essa arca, mas devemos cantar como um hino diz, né? Cristo satisfaz, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Um dia vamos poder estar na presença do nosso Deus. Isso é pura expressão de fidelidade de um Deus amoroso e misericordioso. O anúncio do reino de Deus, implantado na terra, tem que nos animar a ponto de nós entendermos mais e mais a nossa natureza pecaminosa e a graça incomparável do nosso Deus. E ainda podemos ver o seguinte aqui, no finalzinho do texto. Aqui há um anúncio do que está por vir. Apocalipse 4 falou de relâmpagos, vozes, trovões, e aí vieram os 7 selos. Apocalipse 8 também falou de relâmpagos, vozes, trovões, e vieram as trombetas. Agora temos a 7ª trombeta, mais uma vez mencionando relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e agora virão as 7 taças. Essas expressões apontam para a majestade de Deus, para a glória de Deus, porque a presença de Deus abala inclusive o cósmico, a natureza, o mundo físico. Agora, imagine o que deveria estar acontecendo então em nossas vidas, em nossos corações. Será que realmente ficamos maravilhados quando nós falamos sobre Deus? Será que nós ficamos admirados quando cantamos ao nosso Deus? Será que ficamos com essa expectativa de nos reunirmos para adorar o grande Deus, como Ele é digno? Ou será que temos que esperar que surjam trovões, relâmpagos, para que a gente possa fazer isso? Este Deus é digno de adoração. E não há como ser
guardado, né, nos templos feitos por mãos, mas nós podemos adorá-lo, porque Ele deseja que assim seja. E essa adoração, ela surge com o reconhecimento da sua grandeza. Há temor, então, em seu coração quando você pensa na grandeza de Deus? Quando você ora? Quando você canta? Quando você ouve a pregação? Quando você, no seu dia a dia, no seu lidar com finanças, no seu cumprir tarefas, na maneira de você lidar com o próximo, há um quebrantamento no seu coração porque você entende que você pode adorar o Senhor em todas as áreas da sua vida? Você é levado a um quebrantamento quando pensa em quem é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Você aguarda com grande expectativa o dia de estar na presença do seu Salvador? Essa passagem específica termina então com 2 propósitos aqui importantes. Primeiro, dar uma esperança para aqueles que estão passando por dias de caos. Deus está no controle de tudo, das nações, do mundo, do universo e, claro, da sua vida em particular. Portanto, não tem por que temer. Ele controla tudo. O povo de Deus pode estar sofrendo, mas tem tudo o que precisa para celebrar o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E um outro propósito é de dar um aviso final. É de, mais uma vez, chamar a atenção daqueles que têm sido rebeldes em relação a Cristo, que têm rejeitado a Deus. Aqui temos mais um aviso que foi dado para o Império Romano, lá no 1º século, que estava no controle do mundo, mais um aviso, uma advertência para todos os reinos e nações dos dias de hoje. Mas também é um aviso para cada pessoa em particular, que ainda tenta viver neste mundo sem Cristo, tentando viver a sua própria maneira. Então, não viva sem o Senhor Jesus na sua vida. Deixe-o reinar em seu coração. Chame-o para que ele reine na sua vida. E assim você fará parte desse reino que vai ser implantado no tempo determinado pelo nosso Deus. Que assim vivamos. Vamos orar. Pai, mais uma vez, a Tua palavra é tudo o que nós precisamos. E hoje podemos lembrar da mensagem de esperança que temos, porque o Senhor controla todas as coisas. Então, por que ficarmos desesperados? Por que ficarmos com medo daquilo que pode vir amanhã ou depois? O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos ajude, ó Deus, a termos mais sensibilidade a quem o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, soberano, o Deus eterno. E que todos nós que já conhecemos o Senhor Jesus, que todos nós nos empenhemos para vivermos como o Senhor é digno, como verdadeiros súditos deste reino de Cristo. Mas também, ó Pai, nós oramos por aqueles que insistentemente têm rejeitado os Teus planos. Tenha misericórdia. E aqueles que estão nos ouvindo, seja pela internet ou aqui, que ainda estão lutando com essa entrega de vida, Pai, quebre seus corações, que haja uma rendição diante do Senhor, para que também possam ser seus verdadeiros adoradores, como Tu és digno. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.